Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, o pessoal tem pedido muito para eu mostrar como preencher aqui o catálogo de cores. E aí eu já fui fazendo alguns preenchimentos, como tons de pele. Aqui eu já preenchi algumas cores com as minhas tabelas. Olha, esse aqui eu fiz no Instagram, combinações nos potinhos. E aí, então eu vou começar aqui, ó. Óbvio que aqui tá tudo explicadinho como preencher as folhas aqui do catálogo. Mas eu vou fazer também passo a passo aqui todas as folhas com vocês, tá? Então, aqui eu usei alguns lápis de cor que eu tenho para tabelar. Então, os que eram de 24 até 24 cores eu encaixei aqui na tabela de 48. Aí tem de 70 até 72, e esse aqui são os mais de 100 cores, né? Aqui cabem 108 cores. E aí, aqui, a gente entra nesse círculo cromático. Então, eu vou pegar aqui meu plastiquinho, que eu gosto de usar. E tem algumas, olha, tem várias folhas aqui, acho que são uma, duas, três. Vamos ver se são três ou são quatro. São 3 folhas, pra gente botar, fazer aqui o círculo cromático. De preferência com as 3 marcas que a gente mais usa, mais gosta de usar, porque varia um pouco de marca para marca, de cor para cor. Para facilitar, eu vou usar esse estojinho aqui, ó, da Faber-Castell, que tem 72 cores, do Super Soft. Para ficar mais fácil para eu me achar, principalmente porque aqui, ó, opa, aqui na minha tabela, eu já tabelei o de 72 cores do Super Soft. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, tá vendo meu círculo cromático? Eu tenho 12 cores aqui. Eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz esse, escolher as 3 primárias, né? E aí, colocando ali em volta as cores das misturas, ou escolher quais cores aqui do meu catálogo eu acho que fazem parte, eu consigo achar essas 12 cores do círculo cromático. Então, a gente vai começar selecionando aqui quais são as 12 cores. Eu prefiro, em vez de fazer mistura, escolher as 12 cores que eu tenho aqui, e eu vou explicar isso para vocês por quê. Bom, então, usando essa tabela de referência das 72 cores, eu já escolhi as cores que eu quero para que elas completem aqui o meu círculo cromático. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o círculo cromático, é pra gente colocar a marca que a gente tá usando, qual lápis que a gente tá usando, pra gente não se perder. E aqui a gente vai começar o preenchimento. Como primárias, eu mudei um pouco, porque antes eu tinha usado o azul mais claro e agora eu vou usar um azul mais forte. Então, eu separei o 701, 703, 736. Eu gosto de fazer sempre, começar pelo amarelo. Opa, vamos pegar aqui, começar pelo amarelo, só pra não me perder. Depois, a gente vai no 2, aqui, o vermelho. E depois, aqui no 3, a gente vem aqui com o azul, certo? E aí, eu já vou colocar aqui o número das cores que eu tô usando. Aqui tem o número 1, eu usei amarelo, eu vou colocar aqui 701. Aqui seria o número 2, eu usei o vermelho, é o 703. E aqui, que é o número 3, ó, eu usei o azul, 736. Então, eu já escrevi aqui, e aqui eu vou colocar, que é Faber-Castell Super Soft. Eu não vou nem entrar no mérito de quantas cores tem, porque eu tô pegando aqui do meu de 100 cores, mas usando a tabela do de 72. Então, agora, o que a gente vai fazer? Tá vendo que aqui tem um círculo mais escuro, uma linha preta? A gente vai colocar essa cor aqui, saturar essa cor aqui, o máximo que a gente puder dentro desse círculo. Então, só nesse pedacinho é o amarelo. Só nesse pedacinho é o vermelho, só nesse pedacinho é o azul. Então, vamos lá. Agora, eu vou definir quais são as cores secundárias. As secundárias são essas aqui que já estão número 4, número 5 e número 6. Elas são exatamente a mistura do azul com amarelo, vai dar o verde. E eu escolhi o verde 709. Aqui, vermelho com azul, eu escolhi o mais próximo, eu não tinha uma cor precisa, então eu escolhi o 757. E aqui, entre o amarelo e o vermelho, que seria o número 4, eu escolhi aqui o 715, que é o laranja. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou preencher totalmente aqui, igualzinho eu fiz, sempre nesse mesmo círculo que tá destacado.
E agora aqui, entre cada cor primária e secundária, a mistura de uma com a outra, nós criamos a terciária. Então, um amarelo mais o laranja vai dar o quê? Vai dar um amarelinho, um laranja amarelado. O laranja com o vermelho vai dar um laranja mais avermelhado, mais escuro. Um vermelho com roxo vai dar um tom mais, um roxo mais puxado para o vermelho. E aqui um roxo mais puxado para o azul. O azul com o verde vai dar mais turquesa. Um verde com um amarelo vai dar um verde limão. Então, eu já selecionei as cores que eu quero usar. E aí, eu vou até colocar aqui assim para ficar mais fácil. Então, por exemplo, aqui, que seria uma mistura entre o amarelo. Eu não achei, eu queria que fosse um pouquinho mais escuro, mas como eu não achei, eu resolvi usar esse aqui. A gente consegue ver que ele tá dentro, pode não ser a mistura perfeita entre uma e outra, mas ele tá dentro dessa mistura, porque ele é um amarelo, mas ele é alaranjado, né? Ou um laranja amarelado. Então, a gente percebeu aqui que o número 7 é o 714. Aí, eu coloco aqui. Eu tô colocando uma bolinha do lado, mas não há necessidade, é só pra ficar mais fácil pra entender. Então, aqui eu tenho um laranja com vermelho. Que cor que eu escolhi? Dentre as 72 que eu tenho, eu escolhi um vermelho mais clarinho, mais puxado pro amarelo, pro laranja. Ou você pode pensar que ele é um laranja que tem uma pitadinha de vermelho. Então, eu escolhi essa cor aqui, que é o 764. E aí, aqui a gente faz a mesma coisa. Então, eu vou falar para vocês quais são os números que eu escolhi para completar o círculo cromático. Como esse roxinho aqui, eu escolhi o 719. Então, já vou colocar aqui. Que é o número 9. Então, tá vendo que tudo eu deixei os números para ficar mais fácil pra gente achar. Aqui, eu deixei o 705. Aqui eu deixei o turquesa, que é o 738. E aqui um verde limão, que é um 744. Então, assim, não precisa, se você não tem esse lápis de cor, ou se você não tem todas essas cores desse lápis de cor, vocês colocam o que são mais próximos. Caso mesmo não tenha, aí você pode misturar, tá bom? Mas eu prefiro que seja assim, porque eu vou explicar pra vocês logo, logo, quando a gente começar a ampliar e reduzir aqui esse círculo. Então, eu vou preencher, tá bom? Olha só que lindas cores do círculo que a gente criou. Eu tenho aqui, ó, um círculo cromático, certo? Esse círculo cromático a gente consegue ter mais ou menos uma ideia. Mas eu sei que tá certinho, exatamente porque eu já eu ensinei vocês. Através das misturas, vocês conseguem encaixar cada cor em cada qual. Agora, o que que a gente vai fazer? Cada lápis aqui, né, representa a uma coluna, né? Então, aqui é uma cor, aqui é outra, aqui é outra. Então, a gente já viu que o 1 é o 701, o 7 é o 714, o 4 é o 715. Então, por que que eu deixei... falei pra gente usar o lápis de cor e não as misturas? Porque agora a gente vai criar mais misturas. Então, toda vez que a gente descer aqui, ele vai descer o tom. Ó, tá vendo aqui? Então, ele vai ter mais branco. Aqui a gente vai pôr bastante branco e pouca cor. Aqui a gente vai tentar pôr médio. Aqui a gente vai fazer, e toda vez que a gente subir, a gente vai fazer isso com preto. Então, aqui eu vou pôr um pouco de preto e misturar com a cor, com essa cor aqui, que é a predominante. E aqui eu vou pôr eu coloquei aqui 100%, mas vamos colocar uns 90%. Porque se o Super Soft, se eu colocar o 100%, ele vai ficar bem preto. Então, a gente quer ver uns tons mais escuros. Aqui também eu deixei mais como opção para vocês não se perderem, mas vocês podem colocar aí o tom que você quiser. Então, a gente vai começar pelo número 1, né? É o amarelo. E aí, eu vou separar aqui o meu branco e o meu preto. Como aqui eu tô levando em consideração que é mais ou menos 50%, eu vou pôr um pouco do amarelo. Aqui eu vou pôr bem pouquinho. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô usando o 701, vou começar a clarear. Eu vou pôr um pouquinho de amarelo,
E aqui eu vou pôr até um pouco mais, né? Eu vou tentar colocar... Isso é legal porque a gente também treina um pouco a pressão, a força que a gente faz, né? Eu poderia colocar o máximo da cor e depois o máximo do branco, porque aí daria, vamos por assim, meio a meio, tá? Aqui eu vou pôr pouco, porque eu quero pôr mais branquinho. Então, eu vou usar aqui. O legal do Super Soft é que a gente consegue misturar. Então, aqui, ó, eu vou usar o meu branco pra misturar com esse tom de amarelo. E aqui eu vou usar mais branco ainda, vou forçar mais ainda com o branco. Então, ó, eu já tô vendo que eu posso, quando eu for fazer os outros, deixar mais clarinho ainda aqui, ó. Né? Aqui a gente pode... E aí, a gente vai dosando do jeito que a gente achar que tá melhor, tá? Não tem essa de certo e errado, é só clarear. Mas de resto... Então, aqui ele tá um pouco mais claro, aqui ele tá... Era pra tá bem mais claro. Então, vamos colocar bastante branco aqui em cima. Certo? Quando eu fizer os outros, eu vou deixar mais clarinho. É porque também a gente leva em consideração que o amarelo, ele não tem um valor tonal muito alto, né? Então, o que que acontece? Ele, quando a gente vai fazendo o degradê dele, a gente não vai sentindo essa variação de tom tanto como, por exemplo, aqui no roxo a gente vai sentir, ou em outros tons mais escuros, tá? Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o meu amarelo. Eu acho que é melhor até vir com o preto, tá? Se vocês tiverem dificuldade, usa o cinza. Que a gente consegue diminuir esse valor tonal aí com... Aqui a gente tá aumentando, né? Porque a gente tá usando um tom mais escuro. Então, olha, aqui tem toda a base. Mais preto pra cima, a cor pura no meio e mais branco pra baixo, tá? Então, tá tudo bem explicadinho aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente vai fazer esse aqui bem passo a passo. E aí, o resto do círculo a gente acelera, tá? Então, agora eu venho, ó, uso bastante do meu amarelo. E tento unificar. Eu tô pensando seriamente em usar o cinza aqui. Eu vou usar o preto mesmo, porque a gente vai treinando, né? Essa dosagem aí da cor. Mas a gente pode usar o cinza também. Esse círculo, ele pode ser um degradê mais sutil. Então, eu poderia fazer aqui várias escalas. Mas aí, eu quis fazer assim também pra vocês poderem entender o processo, mas também não ficar extremamente cansativo. Agora, usando o meu 712 para escurecer, porque é o meu preto, meu 713, que para clarear o meu branco, eu vou fazer todas as cores do círculo cromático. Naturalmente, vou adiantar aqui, senão a gente vai ficar até amanhã no processo. Mas o processo é o mesmo. Então, essa é a cor base, aqui a gente escurece, aqui a gente clareia, ok? Então, vamos lá. Então, eu fui usando todas as cores guias que a gente tinha e com as numerações ali do lado para eu não perder os números, né, certinho. E aí, vocês perceberam, eu fui colocando primeiro o preto, depois o cinza, e aí depois eu fui preenchendo. Então, eu saturava a cor e ia preenchendo, fiz isso todo, o círculo cromático, e no branco eu ia colocando mais branco e deixando mais clarinho. Bom, pessoal, então o resultado ficou assim. Olha só que brilhante que ficou, na verdade. A gente consegue ver as misturas, a gente consegue ver que esse círculo aqui, ele tá no grau de saturação perfeito, a cor que ela vem, na matiz, e aí aqui a gente vai adicionando tons de preto e aqui a gente vai adicionando tons de branco. Aí você fala, ai, mas o meu lápis preferido eu não tenho o tom branco. Não tem problema, é só ir fraquejando mais a cor na hora que você vai colocar o pigmento. O preto sempre a gente tem. O branco, às vezes, tem caixa que não tem. Então, é só você ir colocando um pouco menos de pigmento, deixar mais fraquinho. Então, hoje eu vou terminar por aqui, porque realmente o vídeo ficou, acho que ficou um pouquinho grande, para poder mostrar para vocês como que a gente criou esse círculo, para a gente também poder entender que as cores que a gente tem variam outras tantas. Então, assim, a gente tem uma infinidade de cores com poucos lápis de cor. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como chegar aqui e explicar direitinho como que é a teoria das cores, tá bom?
Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!